No dia 4 de dezembro, Nova York foi chocada com um assassinato em plena luz do dia, em praça pública, de forma que não é muito comum lá na gringa. O morto Brian Thompson, foi revelado pouco tempo depois, era o CEO da United Healthcare, uma das muitas empresas de seguro de saúde, basicamente. É estranho falar em termos de seguro de saúde, mas os planos de saúde nos Estados Unidos funcionam meio que como um seguro mesmo, no sentido de que você paga para um dia, quando precisar, você pode ir lá e acionar o serviço dessa empresa. A United Healthcare, como muitas outras, mas ela se destacava nisso, era expert nas táticas usuais desse tipo de empresa lá fora, que se baseiam em, bom, negar atendimento, negar a cobertura de saúde para as pessoas que pagam. É assim que eles ganham a sua grana e a United Healthcare, como eu falei, ela se destacava nisso. Ela era uma das empresas que mais rejeitava pedidos dos seus clientes. O cara assinava lá o plano, acontecia alguma coisa, se acidentava, desenvolvia câncer ou qualquer outra coisa que fazia com que ele precisasse do serviço, e aí os caras eram experts em achar lá uma letra miúda, alguma condição que o paciente não estava ciente, e aí negar a cobertura de saúde para o cara. É um dos maiores problemas que os americanos enfrentam em relação ao acesso à saúde. Se o cara tem um bom trabalho, que tem uma cobertura de saúde, ele está menos preocupado com isso. Mas, de forma geral, tem muita gente lá, milhões de pessoas nos Estados Unidos, que simplesmente não tem direito à saúde. E é, sinceramente, uma vergonha entre o mundo desenvolvido. Os Estados Unidos é o único país de, entre aspas, primeiro mundo, que não oferece algo assim para os seus cidadãos. É um dos motivos pelo qual eu, sinceramente, acho melhor morar no Canadá do que nos Estados Unidos. Mas é uma questão subjetiva, opinião pessoal minha. Assim que os fatos sobre a vítima, né, sobre o Brian Thompson, foram revelados, a internet, não só a internet, mas o público americano de forma em geral reagiu de uma forma que é muito incomum nesses casos. A propósito, vale apontar rapidamente aqui, eu mencionei no Twitter que isso é um sinal claro de que a gente vive realmente numa distopia. O fato de que o CEO, um executivo de uma empresa, é assassinado na frente de todo mundo e aparentemente testemunhas ficam sem muita vontade de cooperar com a polícia. O cara fugiu da polícia por um bom tempo, foi pego agora recentemente, vou já falar sobre isso também. Isso, na minha opinião, para quem cresceu lendo Cyberpunk, vendo filmes de Cyberpunk, isso é uma coisa que reforça a distopia cyberpunk em que a gente vive. E quando eu falei isso, teve muita gente que interpretou como se eu estivesse achando horrível os americanos celebrarem o que aconteceu. Eu não acho horrível nem bom. Essas moralizações, quando a gente estuda história, elas são, de forma geral, meio desnecessárias e infrutíferas. O que é inegável é que, para a situação acontecer, que alguém vai lá e mata o executivo de uma empresa de saúde dessa maneira, e pelo menos aparentemente, pelo menos metade das pessoas pareceram divididas. Na minha bolha pessoal era totalidade, mas eu sei que eu vivo numa bolha, eu vi algumas postagens de pessoas condenando o que tinha acontecido. Novamente, a moralização em relação a isso me interessa relativamente pouco. Eu acho interessante, fascinante, um pouco assustador, a confirmação de que de fato a gente vive numa distopia. Pra alguém, um cara mascarado com arma, ir lá e matar o cara na execução, tipo dos joguinhos cyberpunk que eu cresci jogando, né? Syndicate Wars era um jogo em que frequentemente você tinha que mandar lá os seus agentes para lá executar o CEO de uma empresa quando está saindo de um hotel, coisa parecida. Esse tipo de situação, né, me lembra essas narrativas fantásticas de Cyberpunk. Não é como se a gente precisasse disso, mas é uma corroboração de que as coisas realmente não estão muito bem. Quando isso acontece e as pessoas celebram, isso é sintoma de um problema muito grande. As pessoas não estariam celebrando se não estivessem extremamente furiosas com essa situação lá. Falando nisso, né, como eu mencionei, o cara foi pego finalmente. A propósito, antes disso, vale lembrar, os usuários do Twitter certamente não me deixaram esquecer, que pouco tempo depois o Elon Musk começou a aparecer em público com o seu filho, o que muita gente interpretou como, ó, tá vendo? Ele tá já botando um escudo humano na frente do possível cara que fosse lá fazer a mesma com ele, que fizeram com outro cara. Eu não sei se é comum o Elon Musk aparecer com seus filhos, eu sei que ele tem uma relação muito turbulenta com os seus filhos, então eu consegui entender por que a galera do Twitter levou logo por esse lado. Eu tenho também certeza que os defensores do Elon Musk vão dizer, não, ele faz isso sempre, ele sempre tá andando com o filho dele. Não sei. O ponto é que a classe executiva certamente ficou um pouco com medo desse negócio. A morte do Brian Thompson ficou bem claro que era por motivos políticos, né, seguindo as definições do termo terrorismo. Né? Um ataque violento, assassinato de alguém por uma questão de protesto político, de uma situação política, e isso enquadra na definição. É claro, a história é escrita pelos vencedores, e muito do que a gente compreende como terrorismo é visto por um outro lado como atos de bravura, de heroísmo, né? Tantas pessoas que são vistas como traidor da pátria, mas por outro lado eles eram heróis da independência, coisa parecida. Eu imagino que vai ser o que vai acontecer nesse caso. O cara, né, Luigi Mangione, foi preso no McDonald's e foi dedurado por alguém que estava lá no restaurante, o que deixou muita gente furiosa. Tinha muita gente realmente torcendo para que o Luigi Mangione pudesse escapar, supondo que seja de fato o atirador, porque as teorias de conspiração
encontraram terreno fértil na internet, então já tem gente dizendo que as fotos publicadas inicialmente não batiam muito bem com o suspeito, e o fato de que ele foi encontrado com um silenciador, que presumivelmente usado no crime, e um manifesto contra as empresas de plano de saúde privado nos Estados Unidos, né, isso tudo corrobora a ideia de que realmente esse cara que pegaram é o cara que matou o Brian Thompson. Eu fico muito curioso com o que vai acontecer no julgamento desse cara, quando inevitavelmente for para julgamento, né, porque vai ser difícil encontrar 12 jurados nos Estados Unidos, em Nova York especificamente, que não odeiem o sistema de saúde. A esmagadora maioria de pessoas lá odeia o sistema de saúde, não é à toa, como eu falei, que tanta gente celebrou o que foi feito, tanta gente ficou, né, achando que tomara que isso comece a acontecer com frequência o suficiente para que essa galera realmente se ligue do que eles estão fazendo, que a sua ganância está oprimindo tanto a população que quando alguém vai lá e se vinga desses caras, uma boa parte de pessoas não acha que foi uma coisa ruim. É bizarro, mano, é bizarro. Vale lembrar também que encontraram a mochila do cara no Central Park e estava cheia de dinheirinho de banco imobiliário, o que muita gente compreendeu como, ó, tá deixando uma mensagem para a polícia, tá zoando com a polícia. Existe nos Estados Unidos um conceito de jury nullification. Jury nullification é quando os jurados, um ou mais, simplesmente se recusam a condenar o cara para enviar uma mensagem para o sistema ou coisa parecida. Não é algo muito comum, já aconteceu, e suspeita-se que pode acabar acontecendo nesse aqui. O processo de seleção de júri vai ser muito longo. Eu imagino que vai acontecer, eles selecionam, e aí um cara foi ter que ser desconsiderado, porque durante o processo de avaliação dos jurados, viu-se que ele era muito favorável como é que se diz? A posição do atirador. No Twitter, muita gente falando que seria recomendável, você que é de Nova York, que tem uma real possibilidade de ser convocado por júri disso, apague qualquer postagem de rede social, dizem alguns advogados favoráveis, né, simpatéticos à causa do atirador, do Lee Mangione, que as pessoas que moram em Nova York, que podem talvez ser chamadas para ser jurados, devem apagar das suas redes sociais qualquer tipo de referência, até mesmo like ou RT de coisas favoráveis ao atirador, porque isso faria com que a promotoria pedisse que o juiz removesse aquele jurado da seleção. Como você pode ver, o número de gente até dando dica para os jurados para tentar garantir a liberdade do atirador mostra mais uma vez o que eu falei, mano. É muito bizarro, mano. Isso é a prova de que a gente realmente está em momentos muito distópicos. Se o sistema de saúde americano não fosse essa coisa horrorosa, essa tragédia não teria acontecido. Isso é inegável, eu acho. Alguém apontou também que ele tinha deixado uma avaliação no manifesto do Ted Kaczynski. Para quem não lembra, Ted Kaczynski era o Unabomber, que era um outro terrorista americano, que nos anos 80 e 90, se não me falha a memória, tocou o terror, mandando bombas para os departamentos de tecnologia de algumas empresas e universidades nos Estados Unidos. Por isso o nome dele era Unabomber, que era, a propósito, um engano da mídia. Queriam inicialmente se referir a ele como Unibomber. E uma dica de inglês breve aqui para você. A palavra bomber, você não pronuncia esse B. Isso acontece também em palavras como thumbnail, né, em Tomb, como no jogo Tomb Raider, bomber, super bomberman, no jogo do Super Nintendo, esse B que aparece entre o M e uma vogal, frequentemente, embora não sempre, é silencioso. Isso não acontece, por exemplo, na palavra remember e number, mas em muitas outras, como eu já mencionei. Uma breve aulinha básica de inglês aqui pra você. E aí, o que você acha que vai acontecer? Eu tô praticamente convencido que vai ser muito difícil, talvez impossível, encontrar 12 pessoas em Nova York que não odeiem o sistema de saúde. Muitos deles vão revelar isso imediatamente, os que realmente querem ativamente participar na liberdade, né, do atirador, vão tentar esconder isso, né, para tentar forçar o processo de jury nullification. O que alguns experts legais estão dizendo é que se basta uma pessoa naquele júri tá dizendo, não, eu não sou convencido pela prova, não estou convencido da prova, e esconder também que está tentando provocar um jury nullification, né? Mano, é um momento muito doido, porque é o processo de... A gente está vendo em tempo real algo que a maioria de nós só vê em relatos históricos. Alguma coisa está acontecendo, muita gente está puta, alguém vai lá e se levanta e através de violência tenta causar uma mudança nesse status quo, né? A história, como eu falei, escrita por vitoriosos, é muito provável que... Imagina que se realmente, por causa desse incidente, houvesse alguma mudança estrutural, não vai acontecer isso, mas se houvesse alguma mudança estrutural no sistema de saúde lá, esse cara seria lembrado como um herói, né? Cometeu um ato de violência como heróis tipicamente são descritos cometendo, né? Então, é um momento muito, muito único. Mas eu acho, sinceramente, que não vai acontecer isso. Eu acho que provavelmente o sistema não pode
deixar que isso fique impune. Os CEOs estão tudo contratando guarda-costas, algumas empresas de saúde americana vão provavelmente mudar algumas de suas práticas, eu imagino, mas eu duvido que, de forma geral, isso mude fundamentalmente. Eu acho que não. Tem muitos interesses nos Estados Unidos que investem em manter o sistema como ele opera atualmente. E é inegável que o Brian Thompson fazia parte da classe que tentava manter esse status quo. A United Healthcare foi a empresa que mais negou pedidos, né, de franqueados para utilizar o serviço financeiro para custear certas cirurgias e tratamentos e coisas do tipo. Eles usavam um sistema de inteligência artificial que negava, se eu lembro bem, coisa de 90% dos pedidos, né? É uma coisa absurda, não é à toa que eles eram quem liderava nesse índice vergonhoso de empresas que não prestam o serviço para o qual estão recebendo. Né? Bizarro isso, mano. Que situação bizarra. Se tem uma conclusão disso, primeiro, eu tô cada vez mais convencido que a gente realmente vive numa distopia cyberpunk. O cara encapuzado com arma, matando alguém que ele acredita ser responsável por personificar o problema no sistema lá, é uma coisa que acontece em todo tipo de mídia cyberpunk que você possa imaginar. O fato de que muita gente apareceu alguns dias depois num evento, acho que no Central Park mesmo, tem acontecido bastante isso na internet, né? Eventos de sósias, né? E aí fizeram um de última hora, teve um do Timothée Chalamet, acho que assim pronuncia o nome do ator, e aí teve um agora de gente aparecendo no Central Park vestido de atirador do CEO da United Healthcare, o que confirma que a imagem do atirador já está se solidificando no inconsciente coletivo como algum tipo de herói da população, né? E aí, o que você acha? O que você acha que vai acontecer aí nos desdobramentos dessa situação? Deixa aí, como sempre, os comentários aí embaixo. Se você está precisando de aulas de inglês, gostou do que eu acabei de explicar aí, entre em contato, tudo tá aí na descrição. É isso, gente, eu vou ficando por aqui e até a próxima.